Oi, queridos! Bom, dando continuidade ao nosso conteúdo, ainda no capítulo 6 a gente vai falar um pouco sobre a questão da formação dos Estados Unidos. Na aula passada a gente falou sobre as características físicas, falamos sobre o clima, sobre o relevo, sobre a vegetação, enfim. Agora a gente vai se abranger mais na formação territorial, sobre a questão dos povos, alguns conflitos que existiram nessa região que foram essencial para o desenvolvimento e depois para a questão do crescimento econômico. Bora lá? Bom, sobre a formação dos Estados Unidos. Antes da independência, os Estados Unidos eram formados por 13 colônias. Essas eram controladas pela metrópole, a Inglaterra. Até então, Estados Unidos foi colonizado por Inglaterra, então era uma colônia da Inglaterra. Diferentemente do Brasil, lá não era uma colônia de exploração, mas sim uma colônia de povoamento. Dentro do contexto histórico do século XVIII, os ingleses usavam essas colônias para obter lucros e recursos minerais e vegetais não disponíveis na Europa. Eram também muito grande a exploração metropolitana com relação aos impostos e taxas cobradas dos colonos norte-americanos, ou seja, essa colônia, a América, Estados Unidos, ainda quando colônia, beneficiou muito os ingleses, porque eles eram explorados, arrecadavam-se impostos, enfim, isso serviu principalmente para que a Inglaterra ganhasse muitos recursos através dessa colônia. Com a colonização dos Estados Unidos, para entender melhor o processo de independência norte-americana, é importante conhecer um pouco sobre a colonização desse território. Os ingleses eles começaram a colonizar a região no século XVII e a colônia recebeu dois tipos de colonização diferentes. A gente vai ver que essas 13 colônias elas eram bem divididas, ficavam especificadamente na região nordeste dos Estados Unidos e eram divididos o modelo econômico e a economia que era desenvolvida. O norte tinha uma característica e o sul tinha outra característica bem diferente. Bom, sobre a bandeira americana. As 13 colônias estabelecidas em seu território se encontram simbolizadas nas 13 listras da sua bandeira oficial, enquanto as estrelas representam os 50 estados americanos. Bom, sobre as colônias do norte. Essa era uma região colonizada por protestantes europeus, principalmente ingleses, que fugiam de perseguições religiosas, saíam fugidos lá da Inglaterra e iam parar nessa colônia inglesa. Chegaram na América do Norte com o objetivo de transformar a região num próspero lugar para a habitação das suas famílias. Também chamada de Nova Inglaterra, a região sofreu uma colonização com as seguintes características. Preste atenção nessas características. A mão de obra ela é livre e a economia é baseada no comércio, pequenas propriedades e produção para o consumo de mercado interno. E detalhe, as colônias que mais receberam imigrantes foram a questão do norte, até mesmo a possibilidade de crescimento e ascensão econômica, porque eles eram trabalhadores livres que praticavam praticamente toda a economia dessa região através de um comércio. Já as colônias do sul, as colônias como Virgínia, Carolina do Norte e do Sul e Geórgia, sofreram uma colonização relacionada à produção agrícola, setor primário da economia. Eram exploradas pela Inglaterra e tinham que seguir um pacto colonial. Eram baseados no latifúndio, grandes propriedades de terra, mão de obra era escrava e a produção para exportação para a metrópole era monocultura. Ou seja, eles não tinham toda a liberdade que as colônias do norte tinham. O sul era basicamente povoado por grandes proprietários latifundiários, cujo eles queriam a mão de obra escrava e também só tinha a questão da monocultura e também a exportação. Tudo que era produzido era exportado para a colônia. E aí a gente vai ver que nesse período ocorreu a Guerra de Secessão, que foi a disputa entre as colônias do norte e as colônias do sul, que mais tarde quem acabou ganhando esse conflito foi as colônias do norte. E aí acabou totalmente essa questão da escravidão, cujo esse momento foi bem veio a calhar principalmente por causa da questão das indústrias. As indústrias elas começaram a crescer, então era necessário uma mão de obra livre para que ganhasse o salário, para que pudesse comprar esses produtos industrializados. Bom, no século XVIII não havia um sentimento nacional que unisse essas colônias, como um sentimento anti-britânico. O interesse ou desinteresse pela independência estava relacionado ao tipo de atividade econômica realizada em cada região. Colônias do Norte tinham uma característica econômica e as do Sul tinham outra.
Inicialmente, para os latifundiários e comerciantes das colônias do sul, não era interessante separar-se da Inglaterra, pois os comerciantes ingleses compravam toda a sua produção agrícola. Assim, houve uma forte resistência à independência e a elite agrária sulista somente apoiou o movimento quando percebeu que a nova política inglesa poderia de fato prejudicar os seus interesses econômicos, ou seja, essa parte sul agrária, a retrógrada, o seu modo de economia, ela não queria deixar de pertencer à Inglaterra, imaginando que perderia recursos, não teria como sobreviver a partir disso. Os colonos do norte foram os primeiros a propor a ruptura com a metrópole, formando então uma sociedade secreta, estabelecendo grande e eficiente rede de comunicação, responsável pela divulgação dos ideais de liberdade. Pessoal, nesse momento, houve essa questão principalmente influenciada pela Revolução Francesa, de liberdade, deles terem os seus próprios interesses, que a América fosse de fato para os americanos e não mais pertencesse aos ingleses. Com isso, a gente tem o movimento de independência dos Estados Unidos, que ocorreu em 1776. Inaugurou a falência do regime colonial na Inglaterra e influenciou com seus ideais o crescimento da maior revolução da história ocidental, que foi a questão da Revolução Francesa. Bom, a partir disso houve uma grande expansão do território. Até então eles se concentravam na parte nordeste americana e aí começou a questão principalmente da marcha para o oeste. No século XIX, os norte-americanos acreditavam que haviam sido escolhidos por Deus para liderarem o mundo. Nem ninguém poderia impedi-los. Essa crença ficou conhecida como a doutrina do destino manifesto. Essa doutrina do destino manifesto basicamente eles acreditavam que eram iluminados, escolhidos por Deus para povoar toda essa região. Essa doutrina foi a razão ideológica que moveu os americanos no século XIX e expandiu seu território para a direção oeste. Aí vocês perguntam, professora, quem vivia nessa região oeste? Índios. E aí que teve um massacre desses indígenas nessa região, houve ainda mais a imigração de muitos europeus para os Estados Unidos e aí alavancou principalmente a economia, eles teve o maior genocídio, morte de muitos indígenas e também o povoamento dessa região que até então não era alcançada por eles. Bom, outra coisa que a gente fala a respeito dessa questão da expansão territorial, Estados Unidos passou a ser basicamente todo ocupado. Então, com isso, as indústrias elas tiveram um desenvolvimento absurdo no século XIX. Cresceu muito, muitas indústrias, muitos polos econômicos, polos populacionais. Com isso, a gente vai ver que, principalmente nessa indústria automobilística, houve um crescimento absurdo. E aí a gente vai estudar basicamente dois movimentos, que está na página 22 do livro de vocês. Vai falar sobre a questão do Taylorismo e do Fordismo, que eles se complementam basicamente. O Taylorismo vai falar da questão do gerenciamento do tempo e do desenvolvimento, ou seja, era necessário gerenciar o tempo e a função do trabalhador para que ele tivesse um maior crescimento e uma maior produção econômica. E o Fordismo vai falar basicamente de uma linha de montagem, ou seja, é especializar esse trabalhador para que ele faça somente uma coisa, porque ele faz só uma coisa, ele vai agilizar o tempo dele e ele vai poder produzir mais. E aí vai ter a questão daquela esteira, da linha de produção, que a gente vê bastante no filme do Charlie Chaplin, que aí vem o produto e o trabalhador fica só fazendo aquilo, uma função, aquilo, algo direto. E aí a gente vai ver que essa esteira é que vai dar a velocidade. Quanto mais rápido for essa esteira, mais o trabalhador vai trabalhar. Com isso, mais produtos serão produzidos. Quanto devagar ela andar, menos produtos vai ser produzido e o trabalhador vai trabalhar mais devagar. Ou seja, agora é a esteira que vai ditar o ritmo da produção. Com isso, a gente vai conhecer o Taylorismo e o Fordismo, que são modos de produção para que o trabalhador tenha o seu trabalho mais desenvolvido, venha ser mais compactado, venha produzir mais em um menor período de tempo. Ok? Nós ficamos por aqui. Façam a atividade que eu vou colocar no grupo. Qualquer coisa, estou à disposição de vocês.